O assunto de hoje é o ritual de autocuidado da mulher madura, tá? Esse tema autocuidado sempre é muito solicitado quando eu faço aqueles questionários e pergunto quais os temas que vocês gostariam de ouvir nas lives. Sempre o autocuidado entra nos pedidos, né? Então, estou contemplando os pedidos das seguidoras que solicitaram esse assunto autocuidado. Então, criar um ritual de autocuidado é algo muito precioso para a sua autoestima. Autocuidado e autoestima andam juntos. Uma pessoa que não tem autocuidado, que negligencia seu autocuidado, muito provavelmente ela tem uma questão com autoestima baixa. Porque a pessoa que tem uma autoestima favorável, equilibrada, justa, ela vai se cuidar. Isso é uma coisa automática. Como eu disse, caminham juntas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ritual é diferente de rotina. Não são a mesma coisa, são grandezas diferentes. Um ritual, gente, um ritual é um conjunto de gestos que a gente executa que possui um valor simbólico, tem um significado. Aquele gesto que a gente está fazendo naquele ritual tem um propósito. Por exemplo, rituais são muito comuns nos ambientes familiares, nas escolas, nas instituições religiosas. Sempre existem rituais que têm os seus simbolismos. Esse simbolismo, esse significado, muitas vezes ele não é verbalizado. Agora nós vamos fazer isso porque significa assim, assim, assado. Mas, intuitivamente e intrinsecamente, as pessoas que participam desses rituais da família, da escola, da religião, sabem que aquilo tem um significado. Então, é diferente da rotina. Por quê? A rotina é uma mera sequência de comportamentos que são repetidos, que não tem nenhum significado específico para a pessoa, e a tendência de você sempre fazer coisas rotineiramente, a tendência é você cair no tédio. A repetição da rotina sempre fica entediante, né? As pessoas reclamam disso, falam assim, minha rotina está um tédio. Ou os casais falam assim, nosso relacionamento não está bom porque caiu na rotina. O que é isso? Caiu nessa mesmice, uma repetição de comportamentos que não tem propósito e não tem significado. Então, gente, no que diz respeito ao autocuidado, ele é um conjunto de ações que cada um faz para si mesmo com o objetivo de se proporcionar bem-estar e melhor qualidade de vida. É tudo que você faz para cultivar a sua qualidade de vida, tudo. Pode ser uma ação física, pode ser uma ação mental, pode ser uma ação social, pode ser uma ação espiritual, mas qualquer coisa que você faz para preservar o seu corpo e a sua mente de forma autônoma e responsável é válido como autocuidado. Praticar o autocuidado não significa que você vai estar bem 100% do tempo, né? Que é uma garantia de que você vai estar bem o tempo todo. Isso não é possível, não. Isso aí é irreal, né? Não existe. Nós somos humanas, nós temos altos e baixos na nossa vida, e isso é perfeitamente normal, não tem nada de errado com isso, da gente passar por altos e baixos, tá? Isso é absolutamente normal. Então, para a mulher madura, um ritual de autocuidado é um conjunto de gestos que ela faz por si mesma e que representam o seu resgate. O resgate do seu eu, o resgate da sua essência, representa o seu acolhimento, representa autoamor, representa o seu cuidado com você mesma, tá? Quando você se cuida, você está enviando para você mesma uma linda mensagem de amor. Você está enviando para você uma mensagem de respeito, de consideração, de autorresponsabilidade e de merecimento, né? Reforçando o seu merecimento, porque cada uma de nós merece esse autocuidado. Você não precisa se sentir culpada, não precisa se sentir egoísta porque está priorizando o seu autocuidado, porque isso não passa na porta do egoísmo, não. Autocuidado é amor próprio, não tem nada a ver com egoísmo. Autocuidado é um componente essencial para você manter em dia a sua saúde física, mental e espiritual, tá? É global, né? É integral, abrange várias áreas da nossa vida. Agora, o que ocorre é o seguinte, com a nossa correria do dia a dia, com essa roda viva que a gente vive,
com compromissos, agenda, trabalho. Muitas mulheres maduras ainda estão trabalhando, ao mesmo tempo estão cuidando, às vezes, de netos, de sobrinhos, de afilhados. Então, esse ritmo frenético da nossa vida, mais a poluição sonora, a poluição visual que a gente está inserido nela, a pressa que a gente vive correndo para cumprir as várias tarefas que o estilo de vida nosso nos impõe, né? Que o nosso estilo de vida contemporâneo nos impõe. Com isso tudo, mergulhadas nisso tudo, é muito fácil a gente descuidar das próprias necessidades e da própria saúde. Olha, pretextos não faltam. Cada mulher vai ter uma desculpa ou vai ter um pretexto para não priorizar o seu autocuidado. Eu estava trabalhando e não pude, né, fazer isso assim, alguma coisa por si mesma. Eu estava cuidando dos meus netinhos, por isso eu não pude participar da ginástica, do pilates ou de alguma coisa que você faz por si mesma. Eu estava cansada. Eu estava com dor de cabeça. Então, desculpas e pretextos não faltam, porque a gente vive nessa roda viva, nesse frenesi todo do mundo moderno. Então, por isso é importantíssimo você se autoconhecer e prestar atenção nos sinais que o corpo te envia. Seu corpo e sua mente te enviam sinais de que você não está dando a devida atenção a si mesma. Com certeza, gente. Você tem que saber ler esses sinais. Seu corpo te dá os sinais. Mas só que às vezes a gente faz vista grossa, a gente finge que não está vendo. Sua mente te dá os sinais. Mas é como eu disse, a gente passa por cima, joga debaixo do tapete, faz de conta que não está vendo. Então, a mulher madura tem que ficar atenta ao seu corpo, à sua mente, para detectar esses sinais e tomar providências, né? Tomar atitude. Para a mulher mulher madura que busca uma vida saudável e sustentável, ter uma rotina de autocuidado é vital, é essencial, é indispensável. Você não pode abrir mão, você não pode dispensar, tá? Se você quer manter, então, uma qualidade de vida e de bem-estar. Olha, doenças graves podem ser desencadeadas pela displicência de sua parte em cuidar das suas próprias necessidades. Por exemplo, doenças que podem acontecer por falta de autocuidado. Depressão, estresse, ansiedade, a síndrome de Burnout, né, que é uma estafa, um desgaste, um esgotamento nervoso, mental, devido à sobrecarga, e uma tendência a desenvolver doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são aquelas doenças de fundo emocional, são doenças que apresentam sintomas físicos, mas aí você vai no médico, faz exame, faz consulta, faz laboratório, tudo quanto há, e o médico fala, você não tem nada, seus exames não acusam nada, seu problema é emocional. Né? Então, o psiquismo, a mente da pessoa fabrica doenças. Então, isso tudo pode estar relacionado à falta de autocuidado, à displicência de sua parte em cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Dá um ok aí no comentário se tá fazendo sentido, se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Estou aguardando aqui para ver se eu prossigo, ou se eu tenho que dar mais alguma, se tem alguma dúvida, se tem que dar mais alguma explicação. A Olga diz que sim. Boa noite para quem está entrando agora. A Ivana também diz que sim. É muito bom esse retorno que vocês estão dando. Giovana, muito sentido. É muito bom esse retorno que vocês estão dando, porque aí eu vou me direcionando aqui e compreendendo que vocês estão captando a minha mensagem, né? Que não está ficando complicado, enrolado de entender. Então, seguindo aí na questão da falta de autocuidado, a falta de autocuidado, ela afeta todas as áreas da vida. Afeta a nossa área física, afeta a nossa área mental, afeta a nossa área emocional, que são coisas diferentes, mental e emocional é diferente, afeta a nossa área social, afeta a nossa vida espiritual e afeta também a nossa vida ambiental. E outras vidas, né? E outras vidas não, outras áreas da vida, tipo relacionamentos amorosos, amizades, vida financeira. A falta de autocuidado, ela vai respingar
em todas as áreas, né? Porque nós somos um ser integral. Os vários aspectos da nossa vida, eles funcionam de forma sistêmica, de forma integral. Então, se você deixa de cuidar de uma determinada área da sua vida, por exemplo, se você deixa de cuidar do físico, isso vai refletir nas outras áreas também. Gente, vou fazer uma metáfora aqui, pensa no motor de um carro. O motor de um carro é um sistema também. Se faltar gasolina, o carro não funciona. Se estragar uma vela lá da partida do motor, o motor também não vai funcionar. Então aquilo tudo é sistêmico, uma coisa está ligada na outra. Então não tem como funcionar o todo se uma das partes estiver doente, se uma das partes estiver sem assistência, se uma das partes estiver, digamos assim, entre aspas, né, igual no carro, estiver apresentando defeito, ok? Então, eu dei o exemplo do carro, agora eu vou dar o exemplo da pessoa. Se você está triste, estressada e ansiosa, por exemplo, porque não está cuidando da sua saúde, está esgotada, está cansada, está, né, sobrecarregada, isso involuntariamente, a sua tendência vai ser descarregar essa irritabilidade, esse cansaço, essa tristeza, suas frustrações nas outras pessoas. E, logicamente, a gente acaba despejando isso nas pessoas que estão mais próximas de nós. Muitas vezes a gente não vai despejar isso nos estranhos, não. Geralmente a gente trata os de fora com muita educação, com muita consideração, com muito respeito, mas a gente vai, às vezes, descarregar em cima daquela pessoa que está conosco no dia a dia. Pode ser um esposo, pode ser um namorado, um companheiro, pode ser uma filha, pode ser um filho, pode ser uma amiga que está próxima. Então, infelizmente, é assim que as coisas ocorrem. A gente descarrega em outras pessoas. Ou, quando a gente não descarrega em outras pessoas, às vezes a gente descarrega nas compulsões. Por exemplo, compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão, a mulher, né, às vezes tem muito dessa questão de ter uma voracidade para comer chocolate, para comer doces. Então, assim, comportamentos compulsivos que inconscientemente têm a finalidade de descarregar o seu cansaço, a sua frustração, o seu estresse, porque você não está se proporcionando autocuidado, ok? Então, agora eu vou falar para vocês, assim, rapidamente, resumidamente, nos tipos de autocuidado que você pode se proporcionar. Mas primeiro, um autocuidado aqui com o meu chazinho. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, pode escrever aí que eu estou prestando atenção aqui nos comentários e eu vou respondendo, tá? Então vamos ver aqui os tipos de autocuidado que você pode se oferecer. Coloquei aqui em primeiro lugar o autocuidado intelectual, tá bom? Autocuidado intelectual. Deixa eu escrever aqui com certeza vocês devem estar com o caderninho de vocês aí de anotações, né? Espero que esteja. Então, o autocuidado intelectual é tudo que você faz para o seu crescimento pessoal, para o aprimoramento do seu cognitivo, da sua área cognitiva e para a expansão da sua mente. Então, dentro dessa área de autocuidado intelectual, vale, por exemplo, você estudar o que você gosta, você, por exemplo, aprender um novo idioma, ouvir pontos de vista diferentes do seu, desenvolver sua criatividade, aprender, quem sabe, a tocar um instrumento musical, assistir vídeos e filmes, assistir palestras, fazer leituras, cursos, viagens. E, inclusive, uma coisa que é muito saudável e muito necessária, muito boa nessa área do autocuidado intelectual é você ensinar o que você sabe. Quando você ensina, você está também trabalhando o seu intelecto, você está trabalhando a sua área cognitiva, você está trabalhando a sua, como é que eu vou dizer, sua solidariedade também, o seu compartilhamento de conhecimentos, e isso traz um benefício para a sua mente, traz um benefício para o seu emocional também de estar compartilhando com outras pessoas aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe. Captaram aí o autocuidado intelectual? Então, agora vamos para outro tipo de autocuidado,
que é o emocional. Aproveita e anota no seu caderninho aí, autocuidado emocional. O autocuidado emocional é você identificar e aceitar as suas emoções e os seus sentimentos para você saber gerenciá-los, para você saber lidar com eles, tá? Eu não gosto muito dessa palavra de controlar emoções. Eu acho que emoções não têm que ser controladas. Controle, a palavra controle me dá uma ideia assim de repressão, né? De algo ruim. Então, eu prefiro usar a palavra gerenciar as emoções, administrar as emoções, lidar com as emoções, do que usar a palavra controle. Então, como que você vai fazer, se proporcionar esse autocuidado emocional? Você vai separar um tempo para você pensar nas suas emoções, para você investigar de onde vêm as suas emoções, para você descobrir as melhores estratégias, o melhor jeito de encarar essas emoções, de gerenciar essas emoções, de aceitar, de conversar com essas emoções e conviver com elas. Porque as emoções são amigas, emoções não são inimigas, certo? Então, para isso, é muito útil, por exemplo, também você conversar com seus familiares, conversar com amigos próximos sobre suas reações diante das situações, como as outras pessoas percebem as suas emoções, como as outras pessoas encaram as suas emoções. É muito bom a gente ouvir a opinião de outras pessoas para a gente se avaliar. Mas, presta atenção, você vai ouvir aquelas pessoas que são da sua confiança e pessoas que estão interessadas no seu bem-estar, no seu crescimento, que querem jogar você para cima. Logicamente, você não vai falar das suas emoções para a torcida do Flamengo, tá bom? É só para gente da sua confiança, gente que está próxima de você e que você sabe que tem liberdade para falar sobre assuntos mais íntimos, mais particulares com essas pessoas. Tá claro isso, gente? Quero que isso fique bem destacado. E você pode também encontrar maneiras de expressar as suas emoções através de desenho, através de pintura, através do canto, através da dança, né, da expressão corporal, através da escrita. A escrita é uma atividade riquíssima para você se conhecer, para você sondar suas emoções, para você elaborar seus pensamentos, para você ativar a sua criatividade aí. Então, a escrita é uma coisa que às vezes é pouco utilizada, mas é muito útil porque as pessoas não sabem o poder da escrita. A escrita tem um poder maravilhoso. Sempre nos cursos, nos grupos que eu faço de mulheres, eu estimulo bastante as mulheres a ter o seu caderninho de autoconhecimento, para poder registrar as emoções, registrar insights, fazer anotações e ter um caderno para consultar depois. Inclusive é bom para você fazer comparações. Se você pegar um caderninho seu de anotações de autoconhecimento do ano passado e for ler hoje, você vai ver a diferença. Você hoje não é mais a mesma pessoa que você era um ano atrás, há 2 anos atrás. Então a escrita é muito útil, eu recomendo muito que vocês utilizem a escrita, o diário. Tem gente que gosta de fazer diário, ou tem gente que gosta de anotar só tópicos, ou tem gente que gosta de fazer uma narrativa, tipo uma redação sobre seus sentimentos, sobre seu dia, sobre etc. E na questão do autocuidado emocional também está incluído você procurar um psicoterapeuta, uma profissional da área da saúde, caso você necessite, caso você enxergue que não está conseguindo fazer a gestão das suas emoções sozinha. Muitas vezes é preciso de uma assistência profissional, tá? Agora, o autocuidado, mais um tipo de autocuidado, que é o espiritual, tá? O autocuidado espiritual. O autocuidado espiritual é aquela área que refere-se às suas crenças, aos seus valores de vida, aos seus princípios, ao seu propósito de vida, aqueles valores dos quais você não abre mão, que são os valores que guiam a sua vida, que direcionam a sua vida. São os valores que você sempre está buscando nutrir ao longo da sua vida, porque você não abre mão deles. Uma observação aqui, gente, quando eu falo de autocuidado espiritual, eu não estou falando de religião, tá? De placa de religião, de denominação religiosa, embora a religião, o caminho esteja dentro aí do autocuidado espiritual. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da busca, a questão espiritual que eu estou falando é da busca de autoconhecimento, da busca da paz interior, da busca da transcendência. É você ter
ter uma vida espiritual com você mesma, de autoconhecimento, e uma vida espiritual transcendente, uma conexão com a natureza, saber que tem um ser superior acima de nós, que nos criou, que criou todo o universo, independente da sua crença, tá? Então, gente, a espiritualidade tem sido apontada pelos estudiosos nas últimas 3 décadas como um dos pilares importantes para manter a saúde integral das pessoas. Já tem pesquisa sobre isso, sobre o valor das práticas espirituais na cura das pessoas. E isso graças aos benefícios que uma vida espiritual consistente promove para as pessoas. Esses benefícios seriam um aumento da expectativa de vida, uma redução do estresse, redução também da ansiedade, redução da depressão e também é um forte auxílio no tratamento das demências, tá? Dentro, então, do autocuidado espiritual, nós podemos citar a meditação como uma prática válida, a reflexão, a oração, a contemplação, a conexão com a natureza, tudo isso faz parte dessa área de autocuidado espiritual. Essa busca de se conhecer cada vez mais, de se oferecer paz interior e de ter um vínculo com esse ser superior que nos sustenta, que é a razão de estarmos aqui nesse planeta, né? Agora vamos para outra área de autocuidado, que é a área social, autocuidado social. O autocuidado social é sobre você se socializar, você criar e cultivar empatia e laços, vínculos com a família, com amigos, em relacionamentos amorosos também. Essa conexão social, essa vida social que você desenvolve com as pessoas com quem você convive, elas são uma ótima forma de estabilizar a sua saúde emocional. Nós somos seres gregários, somos seres sociais e fomos planejados, projetados para viver em comunidade, em grupo, uns precisando dos outros, um intercâmbio entre pessoas. Então, para você se conectar socialmente com as outras pessoas, vale usar as redes sociais, sim, mas sem descuidar da conexão presencial também, que é muito importante. As conexões presenciais também não podem acabar. A gente não pode ficar só com relacionamento virtual, né? A gente precisa dessas conexões presenciais, sobretudo porque elas estão ficando cada vez mais raras, mais escassas. Então, nós precisamos preservar essas conexões presenciais também. Agora, nessa socialização, é importante que você busque pessoas positivas, pessoas otimistas, pessoas encorajadoras, pessoas que querem te ver feliz, pessoas que querem ver você para cima, que querem te dar a mão para te levantar, e não pessoas que querem chegar e dar uma rasteira para ver você cair, certo? E agora, um outro tipo de autocuidado, que é o que mais a gente fala e que a gente confunde e acha que autocuidado é só isso. Mas não é só isso, não. É a parte física. É o autocuidado físico. Muitas pessoas, né, equivocadamente, confundem autocuidado, acham que quando eu falo de autocuidado, quando eu promovo o autocuidado, eu estou só falando da parte física. Só de cuidar do corpo, de cuidar da pele, do cabelo, das unhas, da maquiagem, mas não é isso. O autocuidado vai muito além do físico, como vocês estão vendo, abrange muito mais do que o físico. Então, no caso aqui do autocuidado físico, ele abrange todos os aspectos corporais, biológicos e funcionais do seu organismo. E aí isso engloba alimentação, exercício físico, sono, cuidados com a estampa, né? Com a pele, com o cabelo, com as unhas, com a aparência, com a higiene. Inclui também fazer consultas periodicamente ao médico para saber como anda a sua saúde, desenvolver uma atitude preventiva para você estar ciente de tudo que está acontecendo com o seu corpo, para você prevenir qualquer doença, qualquer mal. É muito mais fácil você trabalhar na prevenção do que esperar a doença se instalar e depois ter muito mais trabalho para tratar e cuidar da doença, porque a gente sabe que
Cuidar da doença é muito mais caro, inclusive, do que cuidar da prevenção, né? Mais caro, mais sofrido e mais doloroso. Cuidar da prevenção é mais suave e mais barato, ok? E, então, é uma coisa que você precisa prestar atenção em conjunto com as outras áreas também. Não é só prestar atenção no físico e largar as outras áreas para lá, não. Tá entendido? E o último tipo de autocuidado, que eu aposto que vocês nem tinham pensado nele, é o ambiental, o autocuidado ambiental. Ter autocuidado ambiental é você zelar pelo seu ambiente, pelo seu entorno. Zelar pelo seu ambiente da sua casa, pelo seu ambiente no seu trabalho, pela sua rua, pela sua vizinhança. Você abrir a sua casa, arejar, deixar o sol entrar, limpar e organizar a sua casa, arrumar suas gavetas, seus objetos, seus armários, seus enfeites, suas tralhas, né? Toda casa tem aquele cantinho, ou um quartinho, ou um armário que a gente guarda muitas tralhas. E a gente precisa, nesse processo, de praticar o desapego. A gente precisa de desapegar e abrir mão daquilo que não nos serve mais, doar, ou vender, ou desfazer, descartar de alguma forma, para abrir espaço para outras coisas que a gente está trazendo para casa, outras coisas que a gente está adquirindo, né? Além disso, ter um efeito psicológico, emocional muito bom, de você estar doando, de você estar contribuindo para o bem-estar de uma outra pessoa, quando você está doando um objeto, uma roupa, um calçado, um eletrodoméstico, alguma coisa que está em bom funcionamento, que está em um bom estado, você está fazendo um bem para outra pessoa, você está ajudando aquela outra pessoa também a ter uma melhor qualidade de vida. Então isso traz um bem-estar, além de esvaziar os seus armários, vai trazer também um bem-estar psicológico para você, ok? Então são essas as áreas do autocuidado. E agora, para finalizar, alguns princípios para você criar o seu ritual, a sua própria, para você, um direcionamento para você criar o seu ritual de autocuidado, ok? Primeira coisa para você criar o seu ritual de autocuidado é estabelecer um horário. Crie dentro do seu dia ou dentro da sua semana, não sei como você vai fazer, o seu momento sagrado. É o momento de você com você mesma. Então, estabeleça um horário pré-definido. Eu quero dizer que vocês precisam de pré-definir isso. Vocês têm que fazer esse planejamento prévio. Porque se você deixar para praticar o autocuidado só quando sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo, gente. Nunca vai sobrar tempo. Se você não abrir um espaço na agenda para o autocuidado, nunca vai sobrar tempo. Porque tarefas para a mulher não faltam. Tarefas e coisas a fazer, e gente chamando, solicitações de toda parte, isso não falta. Então, se você não fizer um planejamento prévio, você nunca se priorizará de verdade, tá? Então, primeira coisa é estabelecer um horário. Segunda direção que eu dou para vocês, ao estabelecer um ritual de autocuidado, saiba o que fazer. Então, meu horário sagrado hoje é o horário X, mas o que eu vou fazer nesse horário X? É uma atividade física? É um trato na aparência? É uma consulta ao médico? Então, também falo novamente, planeje com antecedência o que você vai fazer dentro daquele horário X. Porque se você deixar para pensar no que você vai fazer dentro daquele horário X, se você deixar para pensar na hora de fazer, você vai ficar perdida, sem saber o que fazer, aí vai acabar repetindo atividades que você já fez lá atrás, fazendo sempre a mesma coisa, e isso com o tempo vai se tornando monótono e sem graça. Esse momento seu sagrado vai ficar chato, vai ficar entediante, porque é sempre a mesma coisa, sempre repetitivo, né? Eu entendo que algumas coisas tem que repetir mesmo, tipo atividade física, às vezes isso é repetitivo, a gente tem que repetir, porque a gente faz 2, 3, 4 vezes por semana, tem que repetir. Mas eu estou dizendo assim, para você não repetir todos os dias a mesma coisa, para esse seu momento não se tornar um momento entediante e monótono, tá? Terceira direção que eu dou para vocês, no caso aqui, para criar o seu ritual de autocuidado, é simplificar. Simplifique o seu ritual de autocuidado. A complexidade é inimiga do autocuidado, é inimiga da implementação de novos hábitos. Então, se você quer implementar na sua vida o hábito do autocuidado, o ritual do autocuidado,
você tem que simplificar. Nada de ideias mirabolantes, complicadas, cheias de detalhes e coisas caras, porque isso não se sustenta, isso não vai para frente. Você pode fazer um dia, uma semana e depois lá para frente vai deixar isso para lá. Lembre-se, gente, o menos é mais. O simples, bem feito, é muito mais valioso do que um complexo que não é feito, que não é concluído, que não se consegue realizar, né? Quanto mais simples você mantiver o seu ritual, mais fácil vai ser ele se tornar um hábito. O simples vira um hábito assim automaticamente. Quando você vê, você já está praticando aquilo de forma habitual, você já incorporou aquilo no seu ritmo de vida, né? Já está cabendo na sua agenda aquilo. Então, simplifique. E quarta direção que eu dou, aqui é a última direção, é coloque intenção naquilo que você está fazendo. Quando o assunto é autocuidado, a intenção pelo qual você está fazendo, praticando aquela ação, é mais importante do que a perfeição do gesto em si. Então, se você, por exemplo, está praticando uma atividade física, você não fique preocupada com a perfeição, não fique preocupada com a competição, não fique preocupada com uma performance maravilhosa para você ganhar uma medalha, para você ganhar um troféu, porque a intenção que está por trás daquela atividade que você física que você está fazendo é muito mais importante do que a perfeição. É claro que depois, com a prática, você vai melhorando em todos os aspectos, não só na atividade física, em tudo. Se você estiver fazendo uma pintura, se você estiver fazendo uma escrita, se você estiver fazendo um desenho, se você estiver aprendendo uma língua nova, ou se você estiver aprendendo um instrumento musical, ou se você estiver aprendendo a dirigir, por exemplo, a prática vai fazendo você ficar cada vez melhor, né? Mas é preciso você colocar intenção naquilo que você está fazendo. É preciso você não perder de vista os motivos pelos quais você está fazendo aquela ação. Então, cultive o estado de presença. Eu tenho falado isso com vocês, o estado de presença é aquele estado de viver consciente, de viver o momento, de saber, estar no aqui e agora. Você está vivendo aquilo que você está fazendo naquele momento. Se você está comendo, você está inteira ali fazendo aquilo, comendo, saboreando os alimentos, vendo a textura, vendo a cor dos alimentos, a temperatura, se está quente, se está frio, se está temperado, se não está. Então, isso é que é estado de presença, né? Você está comendo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, que é uma prática muito comum, que muitas pessoas fazem, muitas mulheres, muitas pessoas de um modo geral. Você está comendo, mas ao mesmo tempo está vendo televisão, mas ao mesmo tempo está vendo a rede social, mas ao mesmo tempo, às vezes, está até cuidando de uma criança, tomando conta de um netinho, comendo em pé, né? Isso não é saudável, isso não é saudável. Então, o estado de presença, trazer você para o momento, vai sempre te lembrar do motivo pelo qual você se cuida. Vai sempre te lembrar do motivo pelo qual você está ali fazendo aquela atividade. Então, isso reforça seu autoamor e seu merecimento, né? Essa compreensão de que eu estou fazendo isso por mim, não é por egoísmo, não é por vaidade, mas é por amor próprio, por merecimento, porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida saudável e com mais qualidade. Então, preste atenção nas suas necessidades, nas suas preferências, nas suas emoções, além de desenvolver hábitos que visam o seu equilíbrio. E eu destaco o seguinte, que o autocuidado precisa ser trabalhado em todas as áreas, todos os aspectos da vida. Porque, como eu disse, é tudo conectado, é um sistema. As coisas funcionam todas entrelaçadas, tá? Não se esqueçam disso. Não esqueça lá da metáfora que eu usei do motor do carro. Se uma das áreas estiver deficiente, vai afetar todas as outras áreas. Entende? Então, o autocuidado ele precisa ser integral, ele precisa ser global, precisa atender a todas as áreas. E ele tem que ser contínuo, gente. É pro resto da vida. Até você fechar o zoinho e morrer, você vai ter que ter autocuidado, né? Não é uma coisa para fazer uma semana e parar, não é para fazer um mês e depois falar pronto, acabou. Não é assim não, é contínuo, né? É uma prática para a vida toda. Nada na vida acontece de forma isolada. Tudo se influencia. Então, por isso que é necessário um trabalho integral de todas as áreas e um trabalho contínuo. É para a vida toda, tá? Não é só para um certo limite de tempo, não.
ok? É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? A Olga falou, muito bom essa palavra, um desafio. É um desafio, Olga, porque tudo na vida da mulher empurra a mulher para cuidar dos outros, para priorizar os outros e deixar a si mesma por último, né? Então, realmente, é como se a gente tivesse que nadar contra a correnteza. Eu sinto isso, nadar contra a correnteza, porque não é fácil, não é fácil, não é uma coisa que flui assim, naturalmente, não. Às vezes a gente tem que abrir caminho com uma picada, com um facão mesmo, e abrindo ali o caminho para a gente poder ter esse autocuidado, porque tem que tirar os obstáculos do caminho. Suzana Moraes, é verdade mesmo, não é, Suzana? Tudo empurra a gente para fora, para olhar para o que o outro está precisando, para olhar como eu posso ajudar o outro, o que eu tenho que fazer para ajudar o outro, e geralmente a gente fica em último lugar, ok?